Senhoras e senhores, eu sou Alan Conte e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConteCast Praticando Ideias. Nós que nascemos para compartilhar aprendizados e conectar conhecimentos. Você nos encontra em contecast.com.br. Gostaria de agradecer demais, primeiramente, a Deus, a minha família, a meus amigos, a meus parceiros, porque sem eles nada disso aqui poderia estar acontecendo. Agradecer demais também a Caribou Filmes, aqui de Rio do Sul, que é esse estúdio maravilhoso que a gente está gravando todos os episódios aqui do ConteCast. E também hoje é o nosso produtor, Ricardo Rames. Tamo junto, Ricardo. É nóis. E hoje tá aqui comigo um parceiraço de longa data. Estudou comigo muitos anos na escola. Longa data mesmo. Ele que é formado em Educação Física, pós-graduado em Nutrição Esportiva, professor de Jiu-Jitsu, faixa preta e responsável para as academias Aurum aqui no Alto Vale. Seja muito bem-vindo, Alexandre Pacheco. Fala, Alan. Muito obrigado pelo convite, né, de estar aí contigo. É um grande amigo de muitos e muitos anos e estar aí participando do ConteCast aí é um grande prazer. Aí. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. E quem que é o Alexandre? Onde nasceu? Como chegou até aqui? Então, vamos lá. Vamos em partes aí, né? Então, já estou com 41 anos, né? Sou casado. Até mandar um grande beijo para minha esposa Andréia, para minha filha Andressa, né? E eu, em torno de uns 15 anos, aí eu comecei a praticar lutas, né? E nessa história aí, a minha vida é meio dividida entre música e luta, né? Então, essas são as coisas que eu mais gosto de fazer. E estou desde criança fazendo isso. Sempre gostei muito de dar aula, de estudar, de treinar, de praticar, né? E também gostei de crescer, né? Eu nunca gostei de perder, cara, né? Eu sempre gostei de... Às vezes eu quebro a cara, eu entendo o que eu errei, né? Que eu tenho que melhorar. E assim eu vou seguindo, né? Hoje sou formado. A gente tem algumas academias no Alto Vale. Eu também dou aula na escola também, né? Sou o segundo professor lá na Escola de Lontras, trabalho período integral lá também. É nascido em Rio do Sul mesmo? Rio do Sul mesmo, Rio do Sul, né? Criado ali no Taboão ali, né? Mas me criei bastante aqui no Boa Vista também. Bacana. E aí foi estudando, aí eu lembro que na época da escola a gente tocava junto, e a gente chegou a fazer algum samba, né? Eu lembro que a gente tocava cavaco, era isso? Tocava cavaco. Aí tocou profissionalmente também? Eu toquei com o Grupo Samba Nobre aí por muitos anos aí, né? Até um abraço pro Samba Nobre aí. Digudu é um irmão meu até hoje, né? Sou padrinho do filho dele, então a gente tem uma amizade muito grande. Comecei a tocar com criança, toquei na Fundação Cultural um bom tempo também, lá com o professor Daniel, fazia chorinho com ele lá, gostava bastante. Estudei bastante música, teoria musical. E saindo da escola... Eu lembro de você estar na escola, né? A gente estudou, sei lá, terceira série, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, até o terceirão, foi longos anos. Aí foi pra faculdade. Cara, eu fui pra faculdade, eu fui estudar sistemas, né? Sistemas de informação? Eu fui estudar sistemas de informação. Tá. Tinha até o Aurélio, né? Sim. O Aurélio já, acho que ele tava terminando, já tinha terminado, não me lembro. Eu me lembro... Aurélio Vanderlinde. O Aurélio. E eu me lembro dele e tal, que ele tava fazendo esse curso na época. E eu fazia muito curso, a minha mãe ganhava muito curso, cara. Então eu fazia muito curso de informática. Eu comecei com Windows 95. Então eu fiz toda a parte de curso, programação, linguagem, web design. Então daí eu comecei a estudar, automaticamente eu fui para essa parte de sistemas, né? E fiquei um tempo ali na parte de sistemas, trabalhei na Cetelbras. Na Cetelbras, né, um tempo. Só que, não era aquilo que eu queria. Era aquilo que eu gostava, mas não era aquilo que eu queria, né? Daí depois eu fui indo. Fui trabalhando na parte de tributação fiscal de mercados, né, também. Tudo com números, lógica, exatas, usando a cabeça pra caramba. Daí, né, que eu saí da parte de informática e fui fazer um pouco de contabilidade também, eu fiz também, né. Daí fui fazer administração eu cheguei até a última fase. Uau! Né, último ano ali, né, daí... Ali eu tava sobrecarregado com muita coisa mesmo, né, que eu resolvi pegar e dar uma sossegada. Foi onde que deu aquelas coisas que eu comecei a passar mal, comecei a ter dor de cabeça. Foi nesse lance aí que eu comecei a ter... Começou a se sentir mal. Comecei a se sentir mal, né? Então, já tocava, já trabalhava, né?
eu não conseguia desligar, né? Eu chegava em casa, eu não conseguia desligar, né? Era muito agressivo, assim, não conseguia desligar. Então, e a minha esposa começou a ficar preocupada e tal. A gente foi fazer alguns exames, né? E tal. Teve alguma suspeita de alguma outra coisa ali, né? Eram sintomas parecidos a um tumor, né? Uau! Né? E a gente ficou bem apreensivo na época, né? Eu chegava a ter um estresse, assim, tipo, mental, assim, que eu quase apagava. Muitas dores de cabeça. Eles tinham que me levar correndo para o hospital, né? Caramba! Era bem engraçado, assim. Até meu irmão me ajudou algumas vezes. E, cara, eu estava na igreja já, né? Então, eles fizeram uma corrente de oração. E quando saiu o resultado, saiu negativo, né? Se Deus tirou ou eu não tinha, o que importa é que eu não tinha, né? Perfeito. Né? Então, Deus foi bom, né? E nisso aí deu um start para a parte como está meu corpo, né? Como está a minha alimentação, né? Eu tinha abandonado tudo, tinha parado com futebol, tinha parado com... A música, né, não exige tanta parte física, né? Mas a parte de informática, a parte tributária te consome muita energia, né? Então, eu comecei a fazer tentar buscar algumas coisas. Eu falei, cara, academia eu não gosto, futebol eu já parei, né? E eu falei, o que eu vou fazer agora? E tinha um primo meu aí, o Deca, que é parceiraço nosso, né? O Deca sempre falava, cara, tu vai gostar de jiu-jitsu. Jiu-jitsu é um esporte calmo, tu reage bem sob pressão, tu é um cara paciente, né? Tem que montar estratégias para tentar pegar o oponente. E já estudava educação física ou ainda não? Nada, Ah, tá. nada, né? Ele só te deu essa ideia aí e jogou na tua frente. 2010, 2011, cara, ele deu essa ideia. Ele treinava já, né? Sim. Ele treinava. E daí, mas nunca conseguia ir, cara, por causa, pô, tava muita rotina, trabalho, então eu não conseguia ir. Então chegou um tempo, né, que eu consegui ir, por causa dessa minha necessidade de eu fazer alguma coisa, atividade física e tal. E tu foi na academia que ele tava, que o Deca tava? Só que ele já não tava mais. Ah, já tinha. Ele já tinha ido já para Indaial estudar. Entendi. Já. Não tava mais, tinha ido jogar também. Sim. Não tava mais na cidade. E eu fui na academia que ele tava. Certo. Era a turma que ele tinha iniciado, né? Certo. Né? Cheguei lá e tal. Eu conheci o professor, sem querer, assim, ele trabalhou comigo na metalúrgica na época e tal. A gente trocou ideia e comecei a treinar, cara. Comecei a treinar ali. E nesse mesmo tempo eu também comecei a treinar na igreja, fazer o wrestling na igreja, né? Lá em Londres. E eu comecei a gostar tanto do wrestling como do jiu-jitsu, que eu tinha o meu professor Maurício lá, pô, um amigão meu. Até essa semana a gente conversou ainda, né? Tá morando nos Estados Unidos também. E eu comecei a treinar e eu, pô, chegava assim, eu tipo assim, gostei desse negócio, né? E eu chegava em casa e eu queria fazer na minha esposa, queria praticar queria nela. Ensinar. Né, e tal, e às vezes machucava ela lá. Falei, pô, tem que bater, amor, tem que bater e tal. E, né, ela também é bem competitiva também, né? Entendi. E, cara, daí começou, eu pegava kimono emprestado, não tinha kimono. Daí bateu um start na minha esposa, assim. Ela bem assim, pô, eu sei que sempre gostou de dar aula, sempre gostou desse negócio. Eu dei algum tempo aula de música também, né? E ela falou assim, pô, tu acho que isso é uma coisa que tu se identificou, tu amou, né? Tu leva jeito. Então, tu leva jeito e vamos investir para mim treinar, primeiramente, era só para treinar. E, cara, daí um dia eu cheguei em casa, ela tinha comprado um kimono para mim, assim, tipo, comprou na Caça e Pesca, né? O único lugar que tinha kimono em Rio do Sul, né? Comprou um kimono na Caça e Pesca, assim, meu, fiquei apaixonado, assim, meu primeiro kimono e tal. Né? A minha esposa que me deu, ela falou assim, não, eu gostei tanto, fez tão bem essas aulas e tal, que eu vou te comprar esse kimono aí. Daí ela me comprou o kimono, eu comecei a treinar, não parei mais. Né? Daí né, que eu comecei a levar o jiu-jitsu para a igreja. Porque eu queria treinar mais. Lá eu fazia o wrestling, então eu fazia aula de wrestling, acabava o wrestling, eu pegava o pastor, que é um dos grandes irmãos que eu tenho até hoje. Daí eu dizia para ele assim, pastor Lucas, Lucas, eu preciso de alguém para me treinar, cara. O professor passou armlock, triângulo, estrangulamento, eu tenho que praticar em alguém também. Eu quero treinar mais que os outros. Daí eu comecei a usar ele. E nisso ele se apaixonou também pelo jiu-jitsu. Hoje é faixa marrom, né? Olha só. Se apaixonou pelo jiu-jitsu também. Então eu começava a treinar com ele, cara. Então a gente começou e aí foi desenrolando a nossa história dentro da arte marcial, né? Uau, e o estudo? Onde é que entrou a faculdade de educação física? Então, eu comecei ali quando eu comecei a gostar demais do esporte e tal, praticar. Comecei a levar o esporte também para dentro da igreja, também o jiu-jitsu para dentro da igreja. Só tinha o wrestling, né? Tinha também um kickbox também que tinha lá. A gente tinha um projeto social, Freedom Fights, né? E hoje até ainda ele existe, em Blumenau, Floripa, bem forte, né?
Aqui a gente finalizou, depois da pandemia a gente finalizou o projeto, né? E, cara, daí a minha esposa viu meu potencial, né? Daí eu comecei a ajudar lá, pegar a posição na academia, ia para a igreja, passava. Daí um outro via, opa, cara, deixa eu ver isso aqui também. Cara, sem querer, sem assim, tipo, automaticamente, já tinha, tipo assim, 6 pessoas. E eu ali passando aquilo que eu aprendia. Como eu não sabia, eu ia passando, porque eu queria repetir nas pessoas. Sim. Então eram 6 pessoas, 6 biotipos diferentes, que para mim era bom. Né? Um era mais baixo, um mais alto, outro mais fraco, outro mais forte. E assim, um mais leve, um mais pesado. Então, opa, consigo aplicar, porque como tu adapta o jiu-jitsu, vai adaptando o teu corpo para cada pessoa. É cada pessoa, né? Cada treino é único. Entendi. Então, beleza. E assim foi indo. E a galera começou a gostar, cara. Foi gostar. Daí nisso aí eu peguei minha faixa azul, né? Eu estava aqui em Rio do Sul, treinava aqui em Rio do Sul ainda, peguei minha faixa azul. E nesse mesmo contexto, nesse mesmo tempo, nós temos a nossa igreja, ela tinha em Blumenau, tem em várias cidades. E em Blumenau tinha um cara lá que era faixa preta. Ele viu, porque as igrejas conversavam, tal. Tinha um informativo. O que a tua igreja está fazendo? Sim. A nossa projeto social de luta aqui. Um dia ele veio lá, veio de Blumenau, eu quero conhecer esses caras. E a gente queria conhecer ele, que a gente... Pô, o cara é faixa preta, né? Faixa preta, de judô e jiu-jitsu, né? Ele é faixa preta dos dois. Nossa. Né? Multicampeão no estado, né? Uau. Atleta de alto nível. Então, quando a gente conheceu ele assim, foi uma amizade muito grande, né? Até hoje. Então, na academia estava legal, mas não tinha uma amizade. Era um treino normal. Eu gostava de estar na igreja treinando. Ali era diferente, né? A vibe era diferente. Na academia que eu praticava era normal, era legal, mas era normal. Não tinha um a mais. Daí eu falei assim, cara, vou sair da academia lá e tal, tá legal lá, mas eu vou sair. E daí, quando eu falei que eu ia sair, ele disse assim, agora tu vai caminhar comigo, então. É o Paulo Costa, que até hoje é meu professor, né? Que é o cara de Blumenau. Blumenau. Então, tu vai caminhar comigo. Então, a gente bateu muito, porque era a mesma igreja, a mesma equipe, né? As mesmas ideias, então ficou muito mais fácil. Era muito mais legal. Então, a gente começou a ter essa conexão. Ele vinha para cá, eu ia para Blumenau, ele vinha para cá. A gente começou a treinar. Daí eu comecei a assumir o projeto, a parte do jiu-jitsu, né? E tal. Daí eu era faixa azul ainda, como não tinha faixa azul na cidade, ele me ajudava, eu comecei a dar dava umas aulas, tinha uns 10 alunos e tal. E nesse contexto dos 10 alunos aí, eu comecei a fazer muito seminário com ele, trazer ele para dar um seminário aqui, vamos dar um seminário pra gente aqui e tal. Daí nesse seminário ele me graduou a faixa roxa e tal, né? E nesse contexto da da azul para roxa, foi onde é que a minha mulher me chamou. Ela bem assim, olha, tu tem um perfil de professor e tal. Ela disse assim, mas olha, tu quer ser mais um, igual tá todo mundo aí. O cara tem uma faixa roxa, ou uma marrom, uma preta, e é só isso. Ela falou para mim, né? Porque o jiu-jitsu, a federação, não exige que tu tenha uma graduação, igual o judô. O judô é obrigatório ter o CREF, porque faz parte do Comitê Olímpico, então é obrigatório. O jiu-jitsu não faz parte do Comitê Olímpico e nem tem interesse de fazer, né? Então não tem essa questão. O cara pegou uma roxa, ele pode dar aula. Mas como é que eu vou dar aula se não tem noção de corpo humano? Você não tem noção de nada. E vou dar aula para criança. Então ela pegou, tipo assim, ela disse assim, amor, tu gosta de estudar? Vamos fazer um negócio diferente, né? Vamos começar já com uma faculdade de educação física. Quando chegar lá, antes da preta, tu já vai estar formado, já vai estar conhecendo, né? Para quando tu se apresentar para alguém, pode dizer, não, sou um professor, faixa preta, registrado, formado, pós-graduado. Não só uma faixa preta igual tem todos, uma faixa marrom, faixa roxa. Eu falei, pô, e tu vai gostar disso? Então vamos. E o pastor sempre dizia, cara, tu vai... Começou eu e o pastor, era só nós dois, né? Tu vai crescer. E nessa aí foi indo. Daí eu comecei a estudar. Eu era faixa, eu tinha acabado eu peguei a azul, né? Azul ainda na faculdade, né? Daí eu fiz, em 2017 eu me formei. Né? Em 2017 eu me formei. Formado em educação física. 2017. E daí depois, cara, eu fiz mais alguns cursos assim, né? Relacionado à parte motora mesmo. Fiz um curso que era muito legal, que era Educação Sexual Infantil. Como tu se comporta com crianças, como tu toca em crianças. Eu achei extremamente importante esse curso. É tipo não chegava a ser uma pós-graduação porque não tinha carga horária total ali, né?
Quase uma especialização. Uma especialização. Eu fiz, acho que mais umas 5, 6, assim, especialização, assim, né? Para entender bem a fundo a parte do corpo humano e tal, né? Para começar a ter um diferencial, né? Daí já tinha um pouco de sistema, um pouco de informática, um pouco de administração, né? Sabia um pouco de leis também, de direito, Sim. contabilidade. Então, falei, tudo foi somando. Falei, cara, o que falta agora? A parte de conhecer o corpo humano. Daí eu fui fazer educação física, né? Falei, beleza. Daí eu falei, cara, então, mas eu tenho que saber agora o que a gente se alimenta. Daí eu fui fazer nutrição na parte... Nutrição voltada para atletas, né? Uhum. Então, fiz ali a pós de nutrição e tal. Então, daí começou a ter um diferencial. Muito mais na minha vida de conhecimento e muito mais para poder agregar para a gente conseguir ter os alunos e poder mostrar quem a gente realmente é, né? E até aí tu não tinha aberto nenhuma academia. Desse processo da faculdade, eu abri junto com o Jefinho lá em Londres. O Jefinho me chamou, né, o Bagatoli. Eu falei assim, cara, eu ganhei a roxa. Foi uma graduação surpresa. Eu chamei uma pessoa para dar um seminário e todas as minhas faixas foram surpresa. Eu nunca sabia que eu ia ganhar. Uau. Eu chegava para chamar o cara fazer um seminário para divulgar também o trabalho dele. Ele fazia uma graduação surpresa, assim. Nunca foi planejado, né? Como hoje tem, a galera planeja e faz tudo. Para mim, tudo foi surpresa. Aí você começou em Londres, então, dentro da academia do Jefinho, que era uma academia de musculação. Era, e tinha uma sala. Tinha uma sala, e ele tinha um tatame. Né? Ele tinha um tatame, daí eu falei, cara, vamos fazer uma parceria e tal. E fizemos. Já dava aula na igreja, na aula da igreja eu dava aula, mas não tinha... Como eu peguei a roxa, assim, agora eu posso aparecer. Né? Porque, aparecer de faixa azul que não é permitido, um monte de gente ia falar e com razão. Mas na igreja não, a igreja era livre, era um projeto social. Né? E era supervisionado por um faixa preta que era meu professor. E tu já abriu com o teu nome? Como é que foi? Não, quando eu abri eu usava o nome da academia mesmo. Ah, né? tá. Uhum. Usava ali o nome da academia, então a gente já tinha a marca daí que a gente tinha. Na época era a S-Team, que era a antiga Gracie Floripa. A gente usava a marca da S-Team mesmo, Gracie Floripa. E eu tinha esse desejo de fazer assim, cara, quando eu pegar a preta, eu vou fazer o nome do meu espaço. Porque nosso próprio mestre, o Jean Feijó, que é o dono da Aurum, né? A academia dele lá é CT Feijó. Aurum Jiu-Jitsu, CT Feijó. Eu falei, cara, achei muito legal. Ele associou o nome dele ao espaço dele. E eu queria uma coisa que as pessoas lembrassem do CT Alexandre Pacheco e lembrassem a mim. O que vai ser? Meu nome. Né? Meu nome e tal, representando a minha faixa. E os alunos desenvolveram essa arte para mim. Um aluno meu, o Janta, desenvolveu. Né? E a gente começou a trabalhar em cima disso aí. Mas falei, quando eu pegar a preta, eu vou começar a trabalhar essa parte dessa arte aí e tal, que vai ligar toda a minha história e tal. E quanto tempo ficou com o Jefinho em Londres antes de abrir a próxima? Cara, na verdade, o Jefinho, ele estava no espaço e ele saiu para ir para um outro espaço. Né? E esse outro espaço era para mim ter ido junto com ele. Só que daí, esse outro espaço, cara, ele tinha muita coluna. Daí acabou com o meu espaço. E no projeto, a gente não sabia que ia ter tantas colunas. Certo. E eu fiquei onde é que ele estava. Entendi. Daí, a academia, como ela era uma sala isolada, dentro da academia, eu fiquei lá, estou lá até hoje. Né? Então, lá, e ele tá em outro lugar lá, entendeu? Então, que é uma das tuas academias. Hoje tu tem quantos lugares? Cara, daí a gente começou a fazer esse processo de abrir, que é a loucura que eu te falei, né, cara? Né? Hoje eu dou aula em Londres, a academia ali é minha, né? Minha e da minha esposa, que a gente tem. Que daí, só para explicar o nome Aurum, da onde vem o Aurum e por que o Aurum tá vinculado ao Alexandre Pacheco. Legal. Então, como a gente tinha a S-Team, que era a antiga Gracie Floripa, que é direto da linhagem Gracie mesmo, né? Quando os Gracies vieram pro estado e tal, né? O Crawling Gracie. Né? Na minha academia lá em Birama tem a minha árvore genealógica, tá lá o Crawling Gracie. Né? É bem interessante, sim. Né? Então, quando eles vieram para cá, o foco foi muito Floripa, a galera de Blumenau ia para Floripa, treinava e tal, né? Daí daqui a pouco a gente se conheceu, ia para Blumenau. Então, só que o Blumenau ficou um polo muito grande. Hoje em dia é um dos maiores polos de jiu-jitsu do sul do Brasil. Se não é o maior, é muito grande. Então, a antiga Gracie Floripa falou assim, cara, monta um de vocês, a gente monta o nosso, porque todo mundo tá ficando grande, já está independente, já tem professores já com 2, 3 graus na faixa preta, e o Feijó assumiu, né, essa ideia de fundar a Aurum. Só que ele não queria fundar um negócio que associasse a ele, porque ele quer expandir a marca. Então, o que ele fez? Ia ser Feijó Jiu-Jitsu. Todo mundo ia associar ele não queria. Já tem o espaço dele, o CT dele, então ele criou a Aurum, né, que é a tabela periódica, ou AU, né, a tabela periódica, por ser um dos melhores materiais
Materiais não, um dos melhores, como é que é? Químicos, né? Com maior valor, que é o ouro, né? Então ele falou assim, cara, vamos fazer uma equipe que esteja um valor significativo, que é o ouro. Então, uma equipe de ouro. Uma equipe de ouro. Ele botou Aurum, né? Que legal. Que é o latim de AU, né? Que significa ouro. E nesse processo a gente montou toda uma metodologia, onde é que a ideia era o professor de jiu-jitsu ser um profissional. E ele viver do jiu-jitsu, que é uma coisa que não acontece no Brasil, é muito raro. Né? Então a ideia é o que é? O professor ter um salário digno, né? E profissionalizar. Porque o jiu-jitsu hoje em dia é uma coisa assim que eu bato muito na tecla, tem muito mentiroso. Né? O judô não vê ninguém, porque é só um órgão que fiscaliza, tal, a CBJ. O jiu-jitsu tem várias federações e não existe essa fiscalização, né, da federação. Pela conta da demanda. Então, tipo assim, existe muito mentiroso aí. Muita gente falando, fazendo e ensinando que não tem conhecimento nenhum, né? Então, isso é uma coisa assim que me deixa bastante chateado. Quer fazer, faz o negócio direito, faz o negócio bonito, né? Não precisa ficar enganando ninguém, fazendo as coisas. Tem gente que aparece com faixa que tu nunca viu, né? Às vezes tu vê o cara com faixa roxa, daqui a pouco ele tá com 4 graus na roxa, daqui a pouco ele tá com marrom, mas tu não viu ninguém graduando ele, né? Então acontece isso. E aqui na nossa região isso tem bastante. Nossa. E tem bastante equipes muito competentes também, né? Aqui em Sul tem muitas equipes boas e tem uns mentirosos na região aí que estragam o esporte, cara, né? E aí vocês criaram essa ideia da Aurum para expandir a marca e hoje as tuas academias são todas vinculadas à Aurum. Exatamente. Como eu assumi a parte... Eu sou um líder regional, né? Então, toda a parte de Ibirama ali para cá é tudo comigo. Eu que sou responsável pelas academias. Eu que tenho a marca registrada como representante legal do Aurum e do Feijó, né? A gente tem uma parceria, né? Então, eu sou o franqueado dele na questão de regional. Então, essa região aqui só pode abrir uma equipe Aurum sob a minha autorização, né? E assim a gente começou. A gente começou a crescer. E começaram a vir alguns convites, né? Então, eu treinava aqui em Londres, abri em Londres, e começou a vir alguns... Eu dei aula em Nereu também, né? Dei aula em Nereu também. Então, começou a vir alguns alunos de Ibirama treinar e tal. Deles, pô, cara, vamos pra lá, professor, vamos pra lá e tal. Daí a gente começou lá em Ibirama também, né? Cara, lá em Ibirama foi, tipo assim, um quartinho de 3x3, assim, foi bem legal, assim, porque foi bem... E hoje já cresceu? Cara, hoje a gente tem a maior academia em Ibirama, assim, tem uma academia já de 100 e poucos metros quadrados, academia grande, né? A academia de Ibirama é bem bonita, assim, tem uma academia bem grande lá. Lá a gente tem... E hoje é quantas, então? Tem Lontras e Ibirama? Cara, Lontras, que é diretamente comigo, Ibirama, que é comigo, né? Daí eu dou aula para a Polícia Militar lá em Getúlio, que a gente tem um centro de treinamento exclusivo para a Polícia Militar lá de Getúlio, que não vem só a policial de Getúlio, vem de Getúlio, Ibirama, Rio do Sul, né? Treino já há uns 5, 6 anos. Daí um policial lá, né, que está há muito tempo comigo, já é marrom, abriu já outra em Getúlio. Uau! Né? Então, ele já tem uma outra academia em Getúlio também, que é a Aurum PG. Que eles se tornam teus franqueados. Meus franqueados, né? Daí, nessa aí, a gente abriu já em Vitor Meirelles também mais uma, né? Que a gente tem lá. A gente tem em Vitimarçu, a gente tem uma academia e também tem um projeto social lá também, do FIA, pelo CRAS também. Daí, a gente abriu agora em Agrolândia também, agronômica, né? Agronômica também, no Estúdio Force ali. Né? E em Rio do Sul também a gente abriu mais uma também. Uou, eu contei acho que 7 ou 7. 7, né? São umas 6 ou 7, eu acho que mais uns 3 projetos sociais, que em Getúlio a gente tem mais um projeto social também do FIA também. Caramba, cara. E aí tu tem essas pessoas vinculadas a você e você que treinou elas Até hoje. Até hoje. São em torno de 10 professores que trabalham comigo, diretamente comigo, né? E todos eles têm que ser alunos, são alunos, todos eles são alunos. Eu só coloco alunos meus para dar aula. Assim, o cara veio de fora, já é professor, mas, tipo assim, eu preciso conhecer as pessoas, né? Tu conhecendo já é difícil, imagina se não conhecer, porque vão trabalhar com crianças, com adultos, então, eu acho que quando trabalha com ser humano é muito complexo, né? Tu tem que ter um conhecimento. E a minha ideia é que esses professores que tiveram essa vontade, que eu identifiquei que tinham um perfil, eles também vivam do esporte, como eu vivo hoje, que é difícil.
E a gente conseguiu, né? A gente tem pelo menos aí 4 professores vivendo exclusivamente do jiu-jitsu. Uau! Né? Isso é uma vitória, né? A vitória. E vivendo, tipo assim, um salário digno, assim, sabe? E aí, tu falou também, antes de a gente entrar aqui, que tu tem um aplicativo que consegue gerenciar todos os alunos. Como é que funciona isso? Tu libera esses aplicativos também, a franquia também usa? Então, quando a gente veio lá com o Feijó trouxe essa ferramenta pra gente. Ele disse assim, galera, quando a gente tá crescendo, né, vamos fazer outra coisa diferencial. O que é? Vamos ter um aplicativo exclusivo, né, que mapeia todas as nossas informações financeiras, as informações de frequência, os sistemas de graus. Então, tudo certinho dentro de um aplicativo para que o quê? Para a gente consiga gerar. Porque hoje em dia o grande segredo do sucesso é tu conseguir gerar as informações necessárias para tu consiga avançar, né? Então, eu cheguei num ponto assim, tipo assim, que hoje eu não consigo mais controlar quando é que aquele ou aquele outro ganha um grau, troca de faixa. Então, o aplicativo ele faz isso para mim. Ele mapeia todas essas informações. A parte de mensalidades também, ele cobra do aluno. É automatizado, então assim a gente consegue... Ter uma gestão. Uma gestão. Cara, é muito legal. Centralizada. Ele traz vários relatórios, tudo que tu quer de relatório ele traz para ti. O aluno mais frequência, o aluno que mais faltou, o aluno que foi mais inadimplente, ele traz tudo para ti, um balancete geral no ano, quanto foi teu rendimento anual, né, que tu possa às vezes apresentar isso aí para a contabilidade, né? Uma coisa que eu bato muito na tecla é a questão de registro. Todas as nossas academias têm CNPJ, a gente não abriu de qualquer coisa, é tudo certinho dentro da lei, né? A gente paga contabilidade. Então, aí tem muito, né? Que eu falei que tem uns mentirosos, né? Que a gente não... Mas, enfim, né? E como é que... Eu sou bem leigo nessa parte de faixa e tudo mais. Como é que funciona? Quantas faixas tem? É a mesma coisa para karatê, a mesma coisa judô, jiu-jitsu, é as mesmas cores, mesma quantidade de faixa? Como é que é? Não, cara, jiu-jitsu é exclusivo, né? Ele é até meio similar ao do judô, mas é um pouco diferente. Então, tem as faixas de crianças até 16 anos, né? Até 15 anos. E tem as faixas de adulto juvenil ali, que 16 anos é a juvenil, 16, 17, mas já entra nas faixas já dos adultos, né? Que adulto é branca, azul, marrom e preta, né? E as crianças têm várias faixas, tá? As crianças têm... A criança começa na branca, todo mundo começa na branca, né? Já tem as faixas cinzas, são 3 tipos de faixas cinzas, né? Cinza branca, cinza normal, cinza preta, daí vem as amarelas, daí vem as laranja, daí vem as verdes, porque a criança, ela gradua rápido, né? Porque a criança até os 15 anos, ela não pode pegar a faixa azul, né? Então, antigamente, o que tinha? A criança começava com 4 anos e ficava até o 15 com a faixa branca. Daí, tipo assim, era muito chato para a criança. Pô, não troca. Então, eles fizeram um sistema de graduação para as crianças. Eu graduo em torno de 1 a 2 vezes por ano, essas crianças, né? Elas trocam de faixa. Né? Então, ficou um sistema muito organizado, muito legal, muito fácil de entender e muito simples, assim, dos alunos. Então, eles entendem. E a gente desenvolveu um sistema dentro do nosso próprio aplicativo que a tantas aulas o aluno está apto a ganhar um grau. Então, ele consegue entender que a gente colocou o jiu-jitsu como se fosse meio que uma faculdade. Tem as fases, tem as faixas. Então, ele consegue ver, pô, se eu nunca faltar, se eu começar a frequentar sempre, tiver uma boa suidade, eu vou ver que daqui a 8 anos eu vou conseguir a faixa preta. Ele consegue entender, né? Então, tipo assim, eu sempre falo, a faixa não sou eu que amarro, é vocês. Eu só tenho o prazer de colocar. Mas é vocês que ralam, vocês que treinam, não sou eu. Eu fiz a minha parte para mim chegar aqui. Agora vocês fazem a de vocês, né? Então, e o sistema ali gerencia todas essas informações que é muito legal. Hoje a gente tem muita gente, né? Eu sempre falo, começou eu e o pastor Lucas, né? E hoje, cara, eu fiz um levantamento, acho que faz 2 semanas, a gente fez um levantamento geral dos alunos ativos, né? Hoje, a gente está chegando em torno de 400. Né? Com as 7, Com né? as 7. Com as 7. Então, que bacana, 400, olha o tamanho do impacto disso. E agora, falando de impacto, qual o benefício que traz, assim, sei lá, começando da criança e depois do adulto? Cara, isso é uma coisa, assim, que me apaixonou o jiu-jitsu, né? Os benefícios, cara. Né? Então, criança, né? Autoestima da criança, a parte da criança, ela ter uma postura mais forte, a parte da criança de ter uma questão de... Quando a gente chega lá na academia, hoje eu dou aula, tipo assim, a minha turma de kids ali em Londres, a gente tem 2 turmas, tem em torno de 50 crianças. Então, eles têm que botar todo o sapatinho certinho,
Eles têm que fazer a saudação quando entram no tatame, eles têm que cumprimentar primeiramente o professor, e eles sabem que eles têm que ir lá esperar a hora de começar. Então, eles querem tomar água, eles têm que pedir pro professor. Na verdade, não tomar água quase todo mundo assim, aleatoriamente. A gente, opa, agora é hora de tomar água, pessoal. Primeiro as meninas, depois os meninos. Então, a gente tem uma parte assim, de respeito, hierarquia e conduta, né? Que os pais ficam assim, cara, em casa ele faz as coisas, ele arruma a cama, coisa que ele não fazia, ele cumprimenta, né? Então, a gente tem fila de espera de crianças, né? Porque tem bastante gente que quer estar buscando, né? E como eu trabalho com a parte também na escola, com alunos que têm algum laudo, TDAH, autismo, o TOD, né? Então, a gente tem também, eu trouxe também alguns alunos que têm também essas necessidades especiais, né? Então, eu tenho aluno lá que é autista, eu tenho aluno que tem TDAH. Então, a gente consegue adaptar, porque eu já tenho uma certa experiência com crianças assim, que eu trabalho na escola com elas, então a gente consegue colocar o jiu-jitsu dentro do contexto, porque é recomendado até pelos próprios médicos. Eu recebi um aluno ontem que o médico recomendou. Não tem jiu-jitsu na tua cidade? Uau. O pai levou ele lá, a gente fez uma aulazinha, né? Como é que foi? Eu quero fazer o ano inteiro, pai. Adorei. Nossa. Eu mandei pro pai os videozinhos, assim, como é que foi, né? Então, essa é a ideia, né? Então, o jiu-jitsu, ele não tem, assim, tipo... Ele não tem um padrão, porque ele se molda à tua necessidade, né? O que tu quer? Qual que é a tua necessidade no jiu-jitsu? O que tu tá precisando? Qual que é a tua deficiência, entre aspas? Né? O que essa área vai te buscar? Ela tem que te dar alguma coisa. Eu sempre falo, se o jiu-jitsu não te dá nada, é só mais um treino, né? Então, eu tive alunos já com síndrome do pânico, né? Alunos que não eram sociáveis, né? Que não conseguiam. Eu já tive alunos que eles tinham problema de comunicação, alunos que eles tinham autoestima, alunos que estavam à beira da morte, né? Nossa. À beira da Depressão. morte, depressão profunda, à beira da morte. Então, cara, acontece porque tu vai se tornando muito próximo deles, né? Então, eles não te vê só algum professor, eles te vê como um conselheiro, como alguém que... Eu tenho aluno que me liga, eu preciso de uma palavra tua. Ele fala isso para mim. Porque não tô legal hoje, né? Uau. Eu preciso de uma palavra tua, né? É engraçado que às vezes eu chego em casa assim, eu tenho que desconectar meu celular, cara. Porque não para. Uhum. O pós-treino assim, vai. E né? agradecendo e falando do treino. Para tu ver quanto isso impacta, né? Na vida, né? Da pessoa, né? É uma coisa assim, tipo, fora do comum. E falando do benefício dos adultos, assim, tem muita gente que vai, assim, sei lá, acima de 30, 40 anos de idade, 50 anos, como é que Tem, cara. Eu tenho um aluno de 62 anos. Uau! Luta com todo mundo. Olha né? só. Seu Claudemar, Leomar de Barba, o nome dele. Né? Um empresário lá de Getúlio lá, treina, faixa azul, tá indo já pra roxa. Olha só. Treina mesmo, né? Então... Daqui a pouco ele vai querer dar aula também e abrir uma franquia. Olha. E, cara, é muito legal porque ele não precisava estar isso. Ele é já uma pessoa resolvida já financeiramente e tudo, não precisava. E ele, cara, ele paga o preço, assim, tipo, pra estar lá, ele treina. Ele treina, às vezes, o treino da polícia, que é um treino duro que a gente tem lá. Né? Um treino bem mais pegado, bem mais duro. Ele treina. Ele vai treinar em Birama também, ele treina. Então, tipo, ele é um cara exemplo, assim. E a gente tem alunos com 40 e poucos, com 50, com 20, né? O nosso treino, geralmente, ele é um treino misto, né? Homens e mulheres. E a gente... Eu sempre dou, tipo assim, uma prioridade, não digo prioridade, mas as mulheres têm que ser tratadas com respeito, né? E muitas vezes as pessoas têm esse preconceito, que é uma luta agarrada, né? A minha mulher vai fazer jiu-jitsu, vai se agarrar com o outro lá e tal, não sei o quê. A mulher, ela sente quando ela está sendo... quando o cara passa uma mão, ela sabe, né? Então, no jiu-jitsu não tem isso. E eu sempre deixo muito claro, assim, que as mulheres, elas têm uma certa autonomia. Hoje eu não quero lutar contigo. Porque, às vezes, o carinha lá vem com um kimono mais sujo, né? Não conseguiu pegar um novo em casa, ou às vezes, não tá no dia delas também, não tá legal. Então, tipo assim, a gente deixa essa autonomia para as mulheres, né? E, às vezes, tem aquele que ele é bruto, que ele não quer aceitar, porque o ser humano tem um ego, né? Uhum. E o jiu-jitsu, ele te fura o ego, Então, às vezes, tem aquele ser humano que ele não quer aceitar que uma mulher vai te finalizar, né? Perante toda a turma. Então, elas já começam a identificar quem são as pessoas que elas gostam de treinar,
né? E nesse contexto elas vão trazendo, cara, vão trazendo gente, vão trazendo os filhos. Eu tenho lá um casal, eu tenho uma família que treina as 2 filhas, o marido e a esposa, e tudo era diferente. Eles não treinam junto, né? Então, é bem interessante. Então, e assim vai, cara. É muita gente, muita história. Como a gente falou, nosso próprio amigo Fábio José, né? Treinando com a gente ali, pô, mandou uma mensagem. Eu tava anos sem falar com ele, cara. Anos. Né? E também é um 40 a mais já, né? 43, 5, sei lá, 43 eu acho. 43 eu acho, né? E treinando lá, e acho que eles fizeram agora em Rio do Sul, tipo, um entreveiro deles. Daí eu vi que ele repostou a foto, nem vi quem era a galera, assim, mas ele tava lá curtindo. Falei, pô, é isso, cara, é isso, né? É tu poder dar qualidade de vida para as pessoas, cara. O jiu-jitsu, ele tem isso aí. E é uma das únicas artes marciais que não dá para te fingir, cara. Né? Ali dentro tu é quem tu é. Não tem como tu fingir um personagem, né? Então isso é muito interessante, né? E ali dentro do tatame não importa a tua questão financeira, a questão social, né? Todo mundo é igual. Ah, mas o cara lá que tem menos qualidade financeira que o cara lá, ele finalizou um outro lá. Não importa se tu é advogado, se tu é médico, se tu é pedreiro, se tu é desempregado, se tu é um ex-drogado, todo mundo é aluno e todo mundo é igual. Então, todo mundo está no mesmo nível. O único nível que vai ser diferente vai ser da tua graduação, da tua faixa, não a tua classe social. Isso as pessoas, elas dão um impacto geral, assim, tipo... Porque, às vezes, como é que tu vai conhecer um cara, tu acha que ele era... Né? Eu tenho alguns lá que são empresários bem-sucedidos, né? E, às vezes, as pessoas vão lá treinar, nem sabia que o cara era empresário, mas quando vê, assim, tipo, o cara no tatame... Pô, nunca falei com esse cara, pensei que o cara era assim, e, tipo... Pô, o cara é uma gente boa, né? Porque ali todo mundo é igual. Né? Todo mundo está no mesmo barco e faz parte da mesma equipe, independente de quem tu seja, né? Já tive alunos homossexuais, né? Então, a parte de discriminação é muito legal que tu acolhe. É todo mundo igual, cara. A tua opção sexual é tua opção sexual. Aqui tem um aluno igual a todo mundo. E tu já teve que tirar ou expulsar alguém da academia por atos que tu não curtia? Porque a responsabilidade é sua, né? Sim. Chegar a expulsar, não, mas eu já cheguei a ter alguns alunos, né, que, tipo, nem eram alunos meus, que vieram para treinar e eu vi que, tipo assim, cara, não é a ideia que eu ensino, não é o mesmo jeito que eu tenho, né, então eu, tipo assim, eu convoquei eles assim, galera, vocês não vão fechar com a gente, assim, não fecha, né, e já tive um ou outro, assim, que já teve situações, não digo que eu cheguei a complicadas, mas de estresse, porque, pô, todo mundo lutando. Tu jogou futebol, tu sabe. O treino que era? Era pegado. Pegado. Né? O treino era pegado. Então, às vezes, o cara chegava mais firme ali, pô, tinha uma rena, no jiu-jitsu é a mesma coisa. Pô, cara, por que tu fez isso em mim? Porque não sei o quê. Então, tem essa questão. Tem que dar uma separada, né, galera? Tem a questão do menos graduado e mais graduado. Pô, o menos graduado, ele quer avançar no mais graduado. Ele quer mostrar pro professor que ele tá lutando bem, que ele tá já batendo no mais graduado. Né? Então, tem essa questão do ego, do querer mostrar, do querer... eu tô aqui, professor, tal, não sei o quê. Tô merecendo ali quase um grauzinho. tem isso aí, né? E a gente, cara, geralmente, assim, quando dá algum arranca-raba, assim, alguma faísca, a gente, tipo assim, como é treino adulto, eles têm que resolver. Vocês são homens para fazer, agora vão ser homens para resolver. Né? Uau. E, tipo, não pode passar daquele dia. Se eu ver que até acabar o treino eles não se resolveram, eu chamo os dois para conversar, né? Tem que resolver, não. Não dá pra dormir sem resolver, Não dá. Ô, Alexandre, e como é que é a tua rotina diária, assim, pra tocar 7 academia e mais aula e tudo mais? Boa pergunta, cara. Isso aí é uma coisa legal, assim. E o dia só tem 24 horas, pelo menos o meu, né? Eu acordo... E tu tá abrindo mais academia e olhando pra fora do Brasil, eu sei que tu falou ali um pouco antes disso também. Então, assim, como é que tu organiza tudo isso? Então, cara, eu já tive até, às vezes as pessoas me procuram pra gente abrir e tal, e geralmente eu não digo não, né? Eu não consigo mais, mas eu não digo não. E Deus sempre abre uma porta de algum aluno que tá precisando, ou que a gente consegue encaixar e tal, e vai dando certo. Então, hoje a minha rotina eu tô na escola o tempo integral ali das 7h30 às 5, né? E a parte da noite eu tô totalmente na academia. Então, em Birama, Getúlio e Rio do Sul. Não, Birama, Getúlio e Lontras, né? É o que eu faço. Então, como essas academias que são minhas, eu estou ali semanalmente treinando, né? E quando eu não estou numa academia, eu coloco outra arte marcial para a academia não ficar fechada. Porque eu entendo que a academia tem que estar aberta, né? Então, tipo assim, Lontras, a gente tem jiu-jitsu e Muay Thai, né?
Então, quando eu tô no jiu-jitsu aqui, né? Lá em Birama não tem ninguém. Então, lá o que eu boto? Eu boto jiu-jitsu também. Então, quando eu tô lá em Birama, a minha aqui tem Muay Thai. Então, quando eu tô aqui, lá tem... Então, elas sempre vão se intercalar. Elas nunca fecham, né? À tarde a gente tem treino à noite, a gente tem treino de segunda a sábado, né? Uau! Então, eu tenho jiu-jitsu aqui e Muay Thai em Lontras, e lá em Birama eu tenho Muay Thai e capoeira. Que eu tenho um aluno meu que são mestres de capoeira. Então, a gente tem uma parceria também que eles também tem capoeira também. E agora também tem Muay Thai também em Birama também. Então, a gente tem jiu-jitsu, Muay Thai e capoeira em Birama. E aqui eu tenho jiu-jitsu e Muay Thai. Então, eu intercalo. Quando eu estou lá, aqui tá uma modalidade. Quando eu estou aqui, lá tá outra modalidade. Então, teu dia começa que hora da manhã? 6, 6:30, acordando, e vai até 11 da noite. 11 quando não tem a resenha. Mas às vezes eu chego em casa, a minha esposa me liga. Não, tá chegando já. Ele olha assim, tipo, à meia-noite. Nossa. Né? E de manhã já de novo na escola, né? E nesse meio tempo, essas são as minhas, né? Eu dou aula em Birama, Getúlio e Lontras. Durante a semana inteira. E eu tenho que gerenciar as outras. Sim. Que são os outros professores que estão sob a minha responsabilidade. Que são alunos meus. Então, tipo assim, a gente tem um sistema que a cada 2, 3 meses eu faço visitas. Como as minhas turmas já de Birama, de Lontras, são turmas antigas, eu já tenho pessoas que eu deixo dando aula. Igual hoje a gente está aqui fazendo podcast, tem 2 alunos meus, um dando aula para a polícia, que é um policial, faixa marrom, e o outro dando aula lá para a turma de Birama, que é o Daniel dando aula também. Tá? O Juarez e o Daniel já designei eles para fazerem isso, né? Para mim poder conseguir fazer essas correrias. Então, eu faço essa mesma jogada que eu fiz aqui hoje, a gente faz para eu poder visitar Rio do Sul, para eu poder visitar Getúlio, a academia, para eu poder visitar Vitor Meirelles, Vítor Marsum, agora a Agrolândia ali, agronômica ali também. Então, eu quero ter essa conexão com os alunos também deles, né? Porque muitas vezes, quando a gente faz um seminário, cara, a gente fez um seminário de troca de faixa, assim, tipo, deu mais de 100 e poucos alunos, daí, tipo, 50% eu não conhecia, né? Então, daí a gente começa... Então, eu quero ter essa conexão. Claro, eles precisam ver a tua marca, precisam me conhecer. Quem né? Foi o propulsor de tudo isso. Eles sabem que é o Alexandre, mas às vezes, tipo assim, nem sabem que... nunca me viram. E a vontade de lutar contigo? E daí, não? Tipo, todos. Todos, né? Todos, né? Porque eu sou o 01, né? Eu sou o primeiro, né? Eu sou o primeiro. Então, eu sou o primeiro faixa preta que eles estão vendo, né? Então, eles querem treinar. Até sábado agora, a gente teve um treino aqui em Lontras, daí veio o pessoal de Vitor Meirelles. Me ligaram, a gente quer fazer um treino aí contigo, mestre, tal, não sei o quê. Tudo certo, podemos ir? Falei, beleza. Geralmente, no sábado é o dia que eu não treino. É o dia que eu descanso. Certo. Né? O sábado eu botei outro aluno, outro professor para dar aula para mim, mas no sábado de manhã eu não treino. Mas daquele dia, esse sábado eu fui. Eu fui treinar com eles. E competição, tu participa ou não? Assim, para troféu, medalha, vai viajar, leva time, cria time para isso, vem gente de fora para treinar contigo que compete. Como é que é essa história de competição, campeonato? Bom, cara, isso aí é super interessante. Eu vou só te dar voltar um pouquinho antes. Tá. E vou chegar nessa parte de competição. Beleza. Que tu foi competidor também, tu sabe. Na minha mente, tu ser professor e competidor é muito difícil. Tu sempre vai escorregar para algum lado, né? Então, quando eu comecei, eu gostava de competição. Eu competi mais bem no início meu, assim, né? Eu gostava de competição, gosto até hoje, sou apaixonado de competição, sou um pouco não, minha esposa fala que sou muito competitivo, né? Imagina. Mas quando eu comecei lá atrás, que era só eu e o Lucas, né? Eu comecei a analisar essa situação de, cara, o que eu vou ser? Eu quero ser um professor ou quero ser um competidor? Se eu fosse pro lado competitivo, não ia ter nada disso que tem hoje. Não ia ter nada disso. Não ia ter nem academia para mim, eu acho. Um competidor ele tem que ser, tipo assim, num lado bom, mas egoísta. Ele tem que ganhar, ele quer ganhar, ele quer buscar aquilo, né? É um egoísmo bom, na verdade, mas ele tem que ser. Então, eu achei assim, tipo assim, cara, eu vou parar. Eu gostei de competir, mas eu não vou me dedicar à competição. Vou me dedicar a ser um professor profissional, né? E formar competidores. Então, ali começou. Daí eu comecei a dedicar só em treinar, fiz curso de treinamento de competição, fiz um monte de coisa, me especializei, fiz seminários com campeões mundiais, né? E comecei a fazer. A gente fez campeão catarinense, a gente já fez, né? A gente levou Ibirama foi a primeira vez que Ibirama foi pro jiu-jitsu, pro JASC. A gente ficou acima de Rio do Sul, no quadro geral do jiu-jitsu,
Uau. Né? Então, a gente conseguiu avançar. Então, eu já tem alunos que foram campeão catarinense, a gente já foi para o brasileiro, já fui com eles para o brasileiro em São Paulo. Né? Todo ano a gente compete, a gente tem etapas... Cara, acho que a gente tem a etapa agora, teve aluno que foi para o Mundial da CBJJE, né? Ele pegou 3º lugar. Nossa. Né? Sul-brasileiro, brasileiro. Então, porque a própria equipe da aula ela é bem forte na questão competitiva. Então, já levei crianças de Lontras, crianças de Birama para competir. Né? Então, até mês que vem agora tem mais uma competição. Como eu também entendi que a gente não mora num eixo de competição. Né? Hoje em dia, as grandes capitais e basicamente o litoral. Né? Então, para a gente deslocar também é um custo alto. Com certeza. Né? Perigo da nossa BR e tudo mais, né? Então, é tudo perigoso, né? Mas, apesar disso, né, o Alto Vale é um cenário muito próspero também para as pessoas, né? É muito bom morar aqui. Então, a gente consegue se virar, vai ali. Então, geralmente, assim, tipo assim, bastante gente compete. Até teve um aluno agora que competiu o Pan-Americano agora, final de semana, em Camboriú. E daí ele vem para você e fala... Eu vou competir, eu preciso de um treino de competição. A gente abre um grupo de competição. Ah, entendi. E joga nos links nos grupos. Ó, galera, quem quer competir? E aí tu coloca nutrição também para alimentação. Tu trabalha com isso também ou não? É difícil? Cara, é difícil, tá? Eu tive que recusar. Já vieram me falar, monta uma dieta, Cara, não monta nem para mim, cara. Não consigo. Daí... Não por falta de conhecimento, mas é tempo. Tempo, cara. Foco. Foco, eu pegar e montar uma coisa rápida assim que Sim. Que não dá resultado não é legal, né? Não é legal. Entendi. Então eu tive que já, tipo assim, hoje em dia eu uso mais para conhecimento mesmo, né, do que para montar, porque eu não consigo, não tenho que parar com alguma coisa, não vou com aquele mesmo lance de tipo assim, vai ser um professor mais ou menos e um nutricionista mais ou menos. Entendi. Então, tipo, não, é para mim conhecer mesmo, entender, né? Às vezes até minha esposa fala, mas nem para ti tu faz, né? Eu não consigo, cara. Não dá tempo assim mesmo de eu pegar, montar, estudar, né? A gente estudou toda a parte de suplementação na pós, né, para saber como é que funcionam os suplementos no corpo, né? Então, mas não para montar assim, já não consigo. Mas é muito, muito legal essa tua visão de foco, de ser professor ou competidor ou nutricionista, né? Tipo, não tem como fazer tudo, né? Para mim não tem, né? Mas tem gente que consegue. Mas a tua decisão sendo professor, o quanto que tu consegue impactar, né, em pessoas. Talvez muito mais do que só dedicar só em você, ou só, enfim. Não tem certo e errado, mas a tua decisão eu achei bem interessante também. Bem legal. Eu percebi que a tua esposa tem bastante influência na tua vida, né? E falando um pouco de espiritualismo, de energia, tu acredita que ela que trouxe Deus pra tua vida ou Deus trouxe ela pra tua vida? Cara, difícil pergunta, né? E a outra pergunta é como que Deus entrou na tua vida? Essa pergunta vai preencher. Que, cara, né, eu sempre tive busca, assim, eu sempre tinha um vazio para saber de onde é que eu vim, para onde eu vou, e eu sempre tive isso, né? E, cara, tipo assim, o que me completou, né, foi Jesus, cara. Né? Isso me completou até hoje. Hoje, tipo assim... A minha fé, ela tipo assim, eu nem debato mais, né? O cara acredita naquilo lá. Ô, irmão, beleza? Eu não. Tá tudo certo. A gente tem que se respeitar, né? Então, para mim é muito natural isso, né? O meu professor de wrestling ele falava, né? Deus é Deus, o resto é o resto. Eu uso até hoje. E Deus está além da compreensão humana. Ponto. Ninguém explica Deus. É isso que eu sigo até hoje isso. Né? O meu pastor dizia muito cedo, tipo assim, cara, a gente tem que ser discípulo de Jesus, ponto. Eu tenho que ser isso, tem que ser aquilo. Não, a gente tem que ser discípulo de Jesus. Sempre tentar voltar como é que era Jesus ensinava, né? Jesus era humilde, vamos ser humildes então. Jesus era manso, vamos ser mansos. Vamos tentar, vamos imitar o mestre. Se tu começa a tentar imitar o mestre, tu entende o processo. Né? Isso foi para mim, né? Eu entendi a imitar o mestre. Mas a galera pensa, tu não bebe, não fuma. Cara, na palavra nunca falou isso. Mas se tu beber é ruim? Então não bebe. Fumar é ruim? Então não bebe. A decisão sempre é tua, não é de ninguém. Né? Se tu não consegue decidir as tuas próprias coisas, né? Então eu sempre me espelhei no mestre, né? Para mim sempre foi Jesus, Deus é Deus, o resto é o resto. E nesse contexto eu conheci o meu cunhado num trabalho e ele me convidou para ir para a igreja. Né? E ele cantava rap na igreja.
Eu falei, cara, rap na igreja. Isso aí me chamou a atenção. Daí quando eu fui lá ver ele cantar rap, ele cantava mesmo, né? E eu conheci a minha esposa lá. Ela tava lá e tal. Daí eu olhei, pô, quem é essa morena aí? Né? Já Foi o irmão dela, então. O irmão dela. Né? Daí depois a gente se conheceu na igreja lá e tal. Começamos a namorar e... Aí uniu uma coisa com a outra. Ela chegou e me deu um intimato já, tipo assim, ó. Se é pra namorar, é pra casar. E tipo assim, esse negócio de namorar pra ficar desfilando não é comigo. Daí eu falei, é essa aí. Daí a gente casou e estamos até hoje. Igreja junto, né? Meu sogro era pastor, cara. Ah, Meu sogro era pastor. tá aí, ó. Né? E a gente boa demais, era irmãozão mesmo. E aí teve a tua situação de dor de cabeça, provavelmente todos os dias tu tem situações que nem eu, então conversa todos os dias depois que tu aprende isso, né, cara? Bem isso mesmo, cara. Que bacana, que E bacana. daí eu comecei na igreja, daí eu comecei a tocar na igreja, estou até hoje tocando na igreja, eu faço parte da igreja, fiz parte da fundação da igreja lá em Londres, né? Olha só. A gente tá lá junto lá, a gente faz parte da diretoria. Cara, foi por muito tempo. Agora eu recusei, tipo, a galera, tipo, eu não gosto de títulos, né? Eu não dou bola para essas coisas. Mas eu fui, tipo, últimos 4 anos eu fui presidente da igreja. Daí a galera chegava e disse, o que é? Tipo, sou presidente da igreja, presbítero da igreja, presidente da igreja. Sim. Todo tatuado, né? Lutador de jiu-jitsu. Jiu-jitsu, todo tatuado. Daí, tipo assim, cara, como é que era? Não, Pagodeiro. como é que era? Não, o professor também era, o pastor também era do jiu-jitsu. Daí esse pastor primeiro saiu, o Lucas, e veio um outro Lucas. Entendi. Daí quando Piazão também deu, assim, cara, um requisito, o pastor tem que lutar jiu-jitsu. Resumindo, o Lucas, esse que veio, tá na faixa roxa, de jiu-jitsu também. Então, a gente tem muita identidade com o jiu-jitsu dentro da igreja, né? Por causa desse meu professor, que também é da igreja lá também, né? Então, tipo assim, é tudo família, cara. Isso é muito prazeroso, né? Então, eu entendi que é isso. Daí a minha esposa é da igreja, a minha filha canta na igreja, a gente toca junto, né? Então, cara, é a conexão perfeita, assim. Então, tipo assim, isso me preencheu. Jesus me preencheu até hoje, né? Eu não critico nenhuma outra religião, Sim. só não, para mim não serve. Tá tudo certo, né? A gente tem que aprender a dizer não também e respeitar, mas o não também não é negativo. Não acredito nisso aí, cara. Sim. Ponto final. A decisão é do outro, né? Né? A galera faz hoje em dia tá um fala aí, né? Tipo, só não quero, não, para mim isso aqui não é minha fé, eu não compactuo, tá tudo certo. Tudo certo. Somos amigos. Bola para frente. Perfeito. Ricardo, acho que chegamos quase 1 hora aí, né? Não. Olha só. Rápido, né, Alexandre? Tem que dar uma encurtada, nossa, senão cara, vai longe, né, cara? Não, mas geralmente a gente faz aí nesse tempo. Algo, Alexandre, que tu queira falar que a gente não falou aqui, que a gente não rodou. Acho que teus contatos, né? Como é que a pessoa te acha? Ou vai na academia, ou telefone, ou Instagram, como é que é? Legal. Hoje a gente tá muito mais por Instagram ali, que a galera consegue ver o trabalho, né? Mas também a galera também... Hoje em dia a gente tem aquele processo do aluno chama aluno, né? Então legal. ficou muito legal. O aluno ele vai falando um pro outro, vai falando meio o telefone sem fio ali, vão falando e vão trazendo. Mas a rede social, assim, hoje em dia também é um meio importantíssimo também para a gente divulgar nosso trabalho e mostrar, né? Um trabalho verdadeiro e sem máscara aí, né? Eu sempre falo, quem quiser saber quem eu sou, não tenho que eu enrolar o que eu... Eu sou o que eu sou, não sou o que eu não sou, né? Então, e nisso aí a gente vai... É arroba CT Alexandre Pacheco, ou arroba CT Aurum Jiu-Jitsu Alto Vale. Também ele vai achar lá também. Lá tem todas as outras nossas filiais. Legal. Né? Então, quem tiver no Alto Vale e quiser fazer de jiu-jitsu, tu botar Alexandre Pacheco lá, vai aparecer meu nome lá. Ou CT Alexandre Pacheco. Né? Eu recebo muitos alunos, eu direciono, né? Mora onde? Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu é esse professor. Mora onde? Não sei o que, em Ibirama. Ibirama, qual horário? Horário da tarde. À tarde é outro professor. Segunda e quarta é comigo. Terça e quinta é outro professor. Eu queria ver capoeira, tem esse aqui. Eu queria ver Muay Thai, tem esse aqui. Então, a gente se conecta, todo mundo se conecta. Indica o outro. Indica o outro. E nisso aí a gente está chegando aí a quase 400 alunos, né? Nossa, cara, parabéns demais, cara. É uma história muito bacana, muito bacana. É legal, cara. Só tenho a agradecer a Deus, assim, que Deus me proporcionou isso e deixou que as pessoas vissem através da minha vida Deus também, né? Mas de uma maneira natural, né? Natural, sem que eu botar Deus de goela abaixo para as pessoas, mas as pessoas falam, cara, a minha esposa, a gente fala muito isso, né? Eu sempre confiei no meu trabalho, né? E sempre me dediquei para dar o
melhor aula possível, melhor preparação que eu tive para dar aula possível. A gente tem uma metodologia exclusiva. Hoje em dia a gente usa a BJJ Protec. É a maior plataforma de jiu-jitsu, uma das maiores do mundo. Que o próprio mestre Jean Feijó fez, é dele. E dentro dessa plataforma tem vários cursos. E tem nosso curso da metodologia de professor, que é baseado nos mais de 30 e poucos anos dele como professor. Então ele compartilha isso com a gente segue uma metodologia específica, tem aula para o iniciante, aula para o intermediário, aula para o avançado. Bacana. E elas se conversam, tipo assim, acho que a gente tem em Valência, na Itália. A tua esposa é tua sócia hoje e trabalha contigo? Trabalha comigo. Hoje a minha esposa, ela segura as pontas, né? Para mim conseguir fazer essa rotina louca aí das 7 às 11. E também é professora aqui também de jiu-jitsu, né? E tua coach, né? Porque é ela que te direciona. Cara, ela que fala, né? Até ela queria vir aqui, ela fala menos, fala isso, para se mexer. Ela que dá os toques, né, cara? Mas ela não pôde vir hoje, mas ela é professora aí. Ela pegou até o graduei dela marrom esse mês, cara. Esse mês ela ganhou a faixa marrom. Uau, tava já um tempo parabéns de roxa. Demais para ela. Né? E também me ajuda bastante, sim. Tipo, muita gente não... Só vê eu, né? Sim. Não vê muito ela, assim, mas ela é que faz toda... A sustentação. Ela é minha filha, ela faz toda a sustentação para que eu consiga estar aqui, né? Que bacana. Esse meu kimoninho tá da hora, tá arrumadinho, é ela que faz, é tudo isso aí. Eu dependo assim, tipo, hoje, se não fosse ela, claro que eu também não seria o que eu sou hoje. Né? Acho que a família tem que ser a base, né? Se a família vai mal, tu vai mal. Então, se a família vai bem, cara, não tem como dar errado. Se a família vai bem e tem Deus na história, não tem como dar errado. Eu sempre falo, eu confio no meu trabalho, né? E, tipo assim, pô, mas como é que vocês estão com 400 alunos no Alto Vale? Ah, irmão, é Deus, cara. Deus abençoa. Eu falei, isso aí é muito, muito forte na minha vida. Deus abençoa, né? Porque tem muita gente com muito mais tempo que eu aqui no Alto Vale que não avança ou não consegue, mas, tipo assim, cara, pra mim, Deus me abençoa porque, tipo assim, a minha vida é pra Deus, né? Então, eu dedico a minha vida pra Deus, minha família é pra Deus e não sou perfeito, né? Sou bem, falho bastante, né? Mas a gente foca nisso aí. Então, eu confio no meu trabalho, né? Mas Deus é que está na história. Deus é o que comanda, né? Daí, como Deus está comandando, não dá errado, cara. Não tem como dar errado. Pode ter umas pedrinhas no caminho ali, vai ter, mas não vai dar errado, né? Bacana demais. Alexandre, para nós finalizar, uma frase, algo que tu leu, algo que tu acredita, uma mensagem que tu queira deixar, enfim, para a gente encerrar o episódio. Cara, eu vou deixar aquela frase do meu grande professor Maurício aí, né? Que ele dizia, Deus é Deus, o resto é o resto, Deus está além da compreensão humana. E sucesso para todo mundo. Show de bola. Muito obrigado pelo teu tempo. Sei que é escasso, né? Correria, cara, correria. E foram vários insights, vários aprendizados. Acho que compartilhou bastante coisa legal, desde toda a parte dos benefícios, do empreendedorismo que está junto contigo, da fé e tudo mais. Acho que deu para dar uma grande viajada assim, em vários pontos, né, da tua vida e que isso sirva e vai servir de inspiração para muita gente. É isso, cara, que as pessoas aí pratiquem esporte, se movimentem, né? Esporte é vida, né? E jiu-jitsu é vida também. Show, muito obrigado pelo teu tempo. Tamo junto. Tamo junto. Gente, muito obrigado, até a próxima. E você nos encontra em coachcast.com.br. Valeu!